Oi, pessoal. Olá, boa noite. Vamos esperar aí o pessoal ir chegando para a nossa live de hoje. Assunto que deixa muita gente preocupada, que incomoda também pelo fato de ser um assunto que muita gente acha difícil, complexo, oclusão. Mas vamos lá. Obrigada, Raquel. Aí, vamos entrando. Nossa, já tem bastante gente, que legal. Hoje o nosso assunto vai ser oclusão na dentística restauradora. E eu já vou convidar a Tininha, que é a minha parceira, amiga, colega de curso. E a gente vai tentar deixar esse assunto menos complicado para vocês. Talvez tentar esclarecer alguns pontos importantes. Todo mundo fala para mim, todos os alunos seguidores, que oclusão é muito difícil. Eu também achava difícil, mas na verdade acho que a nossa formação ela acabou fazendo isso com a gente, né? Acabaram ensinando pra gente a oclusão de uma maneira muito complexa. E ela é bem dinâmica, ela não é tão complexa assim. A gente só precisa entender um pouquinho algumas coisas importantes no dia a dia. Vamos ver se a nossa querida Tirinha já está aqui. Para eu poder chamá-la. Tininha já entrou. Deixa eu ver a cena aqui pra mim. Tininha, se você já entrou. Vamos ver. Se vocês quiserem, eu já anotei algumas dúvidas que o pessoal me enviou via direct, também no post. Mas se vocês quiserem durante a live enviando as suas dúvidas, podem me enviar por aqui que a gente vai anotando e aí a gente responde no decorrer da live. Vamos lá. Tininha. Vamos ver. Tininha, cadê você? Vamos lá. Oi, Luciana, tudo bem? Rodrigo. Oi, Ana! Linda, querida. Ah, a Tininha chegou. Já estava preocupada. Ai, meu Deus, cadê ela? Vamos lá. Fazer uma transmissão. Instagram para a gente dividir a tela. Estamos aguardando. Oi, Gisele. Ai, quanta gente conhecida. Que legal. Obrigada pela presença. Ah, a gente tinha que ter mais tempo para fazer mais lives, né? Mas o consultório é puxado, vida corrida. Mas vamos lá. Hoje, terça-feira, eu estava achando que hoje já era quarta. De tão acelerado que já começou a semana. E a de vocês, como está? Como estão? Eu brinco, ê, deu certo! Tinha, tudo bem? Tudo jóia. E você? Eita, peraí. Acho que assim é melhor? Não, tá bom, é que eu tava com um fone, aí eu não tava... meu áudio tá bom pra você? Tá ótimo. Ah, então beleza, o seu também. Uhum. Eu tava falando pro pessoal que todo mundo falou que tava ansioso para essa live. Falei, que pena que a gente tem pouco tempo em comum, eu e a Tininha, porque a gente adora esse assunto e é uma dificuldade que todo mundo relata, né, nos nossos cursos, nos nossos seguidores, no dia a dia mesmo. Oclusão, ajuste oclusal. Oclusão, todo mundo, eu não sei nada de oclusão. Falo, eu acho que a culpa, não sei.
Ana Cláudia, celular e a terra tremem com essas duas. Oi, Ana, saudade. Eu acho que vem da faculdade, né? Talvez uma coisa muito teórica que não tem a dinâmica do dia a dia clínico, acaba ficando muito difícil de compreender, né? Exato. E na faculdade, a matéria de oclusão, ela entra muito precoce, né, Paula? No segundo ano, o aluno ele ainda não percebe a importância de estudar a oclusão, né? E a integração da oclusão com todas as outras áreas, né? Com a pele, com o implante, com a dentística, com a prótese. Então, ele ainda não percebe isso, não se dedica tanto à oclusão. E aí, né, quando a gente se forma, acaba fazendo, né, aquele ajuste oclusal ou não estudando a oclusão do paciente por falta desses conhecimentos. Sim. A gente hoje vai focar mais na oclusão da dentística restauradora. A gente recebeu muitas perguntas também sobre estabelecimento de dimensão vertical, paciente brusquista. Reabilitação, né? Reabilitação, se pode ser com resina, sim, pode, mas não vai dar tempo hoje da gente conversar sobre a reabilitação em si, porque é muito complexo. A gente pode até pensar, eu e a Tininha, em fazer uma sequência de lives, tipo porque como é um assunto muito grande, Paula, para reabilitação, a gente teria que fazer uma sequência de lives, que eu acho que é interessante, de repente, a gente amadurecer essa ideia. Agora, como a proposta da nossa live foi para dentística restauradora, então o foco do nosso assunto hoje é esse. Sim. Eu ia falar, arruma seu celular que só tô vendo sua boca, baixa um pouquinho mais, ou sobe. Sério? Aí, agora sim. Eu achei que você estava me vendo totalmente, mas eu acho que é para só ver a boca mesmo. Não. Tô com uma olheira, cheguei da clínica há pouco, atendi pra caramba hoje foi um dia corrido. Legal. Bom, para começar o nosso assunto, eu acho que o mais importante é que a gente tenha uma sequência lógica na dentística. Eu acho que, assim, eu e a Tininha, a gente compartilha dessa mesma filosofia, que a gente precisa observar o paciente antes de colocar a mão, antes de começar a fazer qualquer coisa. Exato, um estudo prévio. Então, antes de você restaurar, mesmo que for um elemento apenas, um molar, um incisivo, observa. Porque muitas vezes a gente já, naquela ansiedade, acho que a gente já não tem mais, né? Eu e a Tininha, a gente já tá mais... Eu falo que é velha, essa palavra, né? Mais experiente, talvez, mas às vezes ainda pode se pegar num dia um pouco mais corrido, e aí é quando acontecem os erros. Mas acho que observar a oclusão do paciente antes de a gente fazer qualquer coisa. Exato. Eu acredito que até mesmo antes de você tá até indicando aquela restauração, os cachorrinhos da Tininha. E eu já aprendi duas, viu? Deixa solto. Então, assim, acho que o primeiro item desse nosso bate-papo é observar a oclusão do paciente, mas como que eu faço isso, né? Vamos ser bem práticos. Eu costumo pegar um carbono e já peço para o paciente morder em máxima intercuspidação. Morde, né? E aí você vai observar os pontos de contato que ele tem. Eu faço foto de celular mesmo, Tininha. É interessante, porque aí você tem um registro, né, dos pontos que você verificou na máxima intercuspidação. Ou seja, pegar o carboninho lá, o mais grosso a princípio, de 200 micras. Tanto eu quanto a Paula, a gente gosta muito dos carbonos da Bausch. Eu não substituo por outra marca, eu gosto muito, e a Paula também. E checar inicialmente essa oclusão em máxima intercuspidação e estudar também os movimentos mandibulares. Uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer é: esse paciente tem guia de canino? Porque, querendo ou não, o canino, né, protege todos os dentes. O canino, ele dirige as excursões mandibulares. É um dente que, quando começa a desocluir, imediatamente todos os nossos dentes, né,
tem que desencostarem, né? Para não gerar nenhuma força que não seja força axial, principalmente nos dentes posteriores. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que checar são movimentos mandibulares, principalmente guia de canino, como é que está a guia anterior, está tendo contato, né, durante essas guias, contatos posteriores, né? Tem gente falando guia canina, né? E eu já aprendi guia canino, porque guia canina é aquela guia do cachorro. O ideal, na realidade, é guia canino ou guia de canino, né? Mas tem autores que falam guia canino, então, ou guia canina, ou guia canino. Eu criei o hábito, eu aprendi isso com um professor meu na faculdade, que guia canina é do cachorro, e a gente tem que falar guia de canino. Mas enfim, isso é importante, né? Você checar esses movimentos mandibulares, ver interferências e checar também como que acontece esses contatos em máxima intercuspidação. Já que na dentística, a maioria das vezes a gente vai restaurar poucos dentes, né? E aí a gente tem que... não é um paciente que você vai reabilitar, de repente, em relação cêntrica. Porque aí seria, né, um estudo, né, mais aprimorado em articulador semiajustável, que você teria que colocar esse paciente em relação cêntrica para fazer todo o estudo desse paciente no articulador. Mas na dentística, muitas vezes a gente está ali naquele momento tendo que restaurar um dente, né? Então, algumas coisas importantes nós temos que checar sim, porque de repente foram coisas lá da oclusão que levaram a esse dente, né, a sofrer os processos que ele sofreu, que levou ele a ter uma agressão, né, tanto por uma agressão química, quanto uma agressão por cárie, enfim. Então, primeiro de tudo, a gente tem que estudar os movimentos mandibulares, a guia de canino, guia incisiva e contatos, né, em máxima intercuspidação também. Eu sei que a gente tem um público bem diferenciado, bem assim, eclético. Temos estudantes, temos recém-formados e temos profissionais com mais experiência. Então, assim, muitas vezes eu falo, verifiquem as guias de desoclusão, a guia canino. Ou guias de desoclusão, né? Hoje a palavra desoclusão está muito em foco, né? Então a gente pode usar a guia de desoclusão. Mas importante é checar a guia. Importante checar a guia, porque o que acontece? Muitos dentes acabam tendo falhas restauradoras e chegam no nosso consultório e você acha que você é o melhor do que o outro colega que já falhou, né? Mas se você não observar, será que a guia, né, não está trombando, essa desoclusão durante esse movimento, não está trombando naquele ângulo que você quer fazer a mais ali na lateral, no central, ou não está trombando uma parede no seu premolar. Então, é muito importante que você observe o que o paciente tem, porque você já vai explicar para ele por que as restaurações que ele realizou antes estão falhando, estão fraturando, estão quebrando, por que ele está com aquelas retrações, né, aquelas lesões, restrições cervicais, né? Cervicais, por que ele está com aquilo. Então, a dentística, ela precisa, felizmente, né, eu ia falar infelizmente, mas felizmente, um profissional que faz a clínica do dia a dia, ele tem que estar com um olhar amplo para toda a função e do paciente também a parafunção, né, que hoje está muito... Então, o primeiro item do nosso bate-papo é esse. Observar antes, né? E assim, quando a gente tem um número maior de restaurações a serem feitas, né? Como eu sou protética também, eu tenho uma facilidade muito grande em montar os meus trabalhos em articulador, né? Então, muitas vezes, antes de fazer, né, várias restaurações, eu realmente coloco esse paciente com estudo de acordo com a montagem do arco facial, que vai te dar toda a informação sagital desse paciente, e faço registros e estudo no articulador, porque às vezes aqueles dentes que a gente precisa restaurar são dentes que, se a gente continuar, né, sem essa visão do que está acontecendo com a oclusão,
a gente pode pecar na nossa restauração, né? A gente vai fazer, vai ficar bonita, daqui a um tempo vai voltar a quebrar novamente. Mas eu sei que não são muitos alunos, muitas pessoas que conseguem fazer esse estudo no articulador. Eu recomendo sempre cursos de oclusão para a gente poder ter esse retrocesso na odontologia, voltar um passo atrás e buscar a oclusão, né? Tem muitos cursos bons no Brasil. Eu já tive um, que é o MOF, que agora eu rompi um pouquinho com esse curso porque eu acabei lesionando minha coluna devido às malas pesadas com o articulador, mas buscar cursos de oclusão que te ensine a montar, né, o teu paciente, né, a cabeça do teu paciente na ausência do teu paciente, que é o articulador, né, com uso de articulador. Caso contrário, se a gente vai fazer poucas restaurações, é muito interessante que a gente observe o que está acontecendo com este ou mais dentes, porque você pode simplesmente correr o risco de caprichar na sua restauração, fazer aquela anatomia maravilhosa, checar a oclusão com carbono, dar polimento, e daqui a um tempo o dente voltar a fraturar, né? E então é interessante que a gente primeiro cheque na boca do paciente, então, o que está acontecendo, observar se está tendo interferência nos movimentos, principalmente contatos prematuros em balanceio, que são altamente deletérios, né, e causam desvios mandibulares, podem estimular através de um sistema neuroproprioceptivo ao bruxismo. E aí a gente tem que partir para aquele pensamento: eu vou fazer uma restauração, eu tenho que fazer uma restauração consciente de que eu posso resolver pelo menos parte do problema da oclusão desse paciente, já que eu não vou reabilitar totalmente esse paciente. Então, esse estudo inicial é importante, tá? Eu me sinto mais segura quando eu vou realizar uma restauração na dentística, e eu tenho já guia de canino do meu paciente, né? Ou guia canina, né? Como queira. E muitas vezes, um dos meus primeiros passos, Paula, é realmente devolver a guia de canino do paciente. Porque, às vezes, um levante ali no teu canino, né? Mésio-palatina do canino superior, disto vestibular do canino inferior, com acréscimo de resina, e você notar essa desoclusão, já protege a sua restauração, certo? Sim. Então, às vezes, inicialmente, uma das primeiras atitudes que eu tomo realmente é devolver a guia de canino para proteger a minha restauração. Teve uma pergunta a respeito disso mesmo, sobre restabelecer, né, as guias em caninos usando resina, e a gente faz muito mesmo isso, tanto eu como Tininha, porque tem várias vezes quando eu posto, eu recebo muitas perguntas assim: nossa, mas vai durar? Vai aguentar? Sim, ou não. Depende. Como que esse paciente perdeu essa guia, né? Como que isso foi desgastado? Então, normalmente a gente restabelece as guias e a gente coloca uma placa, né, de proteção para esse paciente. Exato. Tá bom, Paulo, mas acontece às vezes do paciente não usar a placa e lascar e quebrar? Sim, pode acontecer, mas tudo que é explicado para o paciente não fica ruim, porque naquele primeiro momento ele não pode ir com cerâmica, ou mesmo ele é um paciente muito jovem. Eu restabeleço guias de pacientes, às vezes com 15 anos, 16 anos. Pacientes que às vezes recém saiu da orto, a gente tem que restabelecer guia. Exato. A gente tem tido uma epidemia de pacientes com parafunção no consultório. E antes a gente pegava pacientes com idade mais, meia idade para cima, né? Mas agora a gente pega realmente pacientes muito jovens. E o primeiro sinal que a gente percebe é o quê? Desgaste de ponta de canino, começa a ter interferência em premolares, a gente começa a ter lesão cervical, né? Então, sim, a gente restabelece guia com resina. O pessoal está perguntando do carbono. O carbono é o carbono Bausch 200 micro. Eu gosto do Progress. É o mesmo que você usa? O Progress, exatamente. O Bausch, ele é muito legal.
Ele é muito bom, ele marca progressivamente. Então, o que acontece? A gente vai ter uma região que ele pode manchar mais e você delicadamente vai retirando até equilibrar. A Tininha pode falar um pouco mais sobre isso. No nosso curso, a gente ensina bastante ajuste em dentística, porque a Tininha dá todo o embasamento de morfologia, que a gente não pode deixar de lado isso aqui no... Exato, porque a anatomia tem tudo a ver com a função, né? Quando a gente faz uma anatomia errada, aí acaba que dá mais ajustes oclusais. Meus alunos, eles falam assim, professora, eu fico frustrada quando eu termino uma restauração, que eu caprichei na anatomia, tiro o isolamento, aí o que acontece? Eu descubro que eu tenho que destruir praticamente a minha restauração porque ficou muito alta, né? Lá no curso que eu e a Paula temos, de 6 dias de dentística mesmo, né? Que a gente faz o curso que se chama um show de resinas. Eu dou uma aula de 2 horas, quase 2 horas e meia, sobre como a gente tem que programar a anatomia na resina para que a gente tenha um mínimo de ajuste oclusal, certo? Porque realmente a gente fica frustrado. Mas vocês não sabem posicionar, por exemplo, o sulco principal. Eu brinco com os alunos falando assim, parece que às vezes a gente benze o dente, né? A gente vai lá, entulha a resina e benze o dente. Nós temos que, antes de fazer o isolamento, a gente tem que programar a profundidade do sulco principal, porque se esse sulco não estiver na profundidade ideal, e geralmente essa profundidade é a minha linha do terço oclusal, se você pegar o dente, dividir o dente em 3 partes iguais, você vai achar a linha que separa o terço médio do terço oclusal. Essa linha do terço oclusal determina a base da minha pirâmide, que é a mesma que está lá no sulco principal. Essa pirâmide ela vai desde a vestibular, ou lingual, ou palatina, até alcançar o sulco principal. Então, a profundidade do meu sulco principal é a linha do terço oclusal. Isso você tem que ver antes de fazer isolamento. E a gente tem que programar a posição do sulco principal onde a linha fininha da cúspide do antagonista está passando, porque essa linha é uma linha alta. Meu antagonista, ele possui essa aresta alta, que tem que correr na posição do meu sulco profundo. Se eu não programo essa linha alta na direção do sulco que eu vou fazer profundo, eu vou tirar o isolamento e vai ter ajuste oclusal. Então, a gente tem que ter muito ajuste, né? Você coloca o sulco principal na posição errada, vai dar muito ajuste, né? Sim, é o que a gente... né, fatores, né? Programa antes. Na verdade, a gente sempre comenta no show que é assim, a gente precisa dominar, entender os materiais, né? Dominar qual material você vai utilizar. Depois você precisa aprender o protocolo de uso, né, que é a técnica restauradora, adesão, colocação da resina, fotoativação, super importante para a dentística. Sim. Polimento, mas antes desse polimento e acabamento tem a oclusão. E essa oclusão só vai estar bem equilibrada se você der um formato adequado para essa resina, e para isso precisa saber morfologia. Então, todo mundo falou que estuda morfologia, olha lá com a Tininha. Pega pérolas e vai estudar, porque é muito engraçado, né? Porque a gente trabalha com dente o tempo inteiro e às vezes a gente acaba perdendo essa raiz mesmo que você falou, né? Essa raiz de morfologia, essa raiz de entender até como que monta no articulador, não é nada complicado. Tirar um arco facial não é nada complicado. Falaram pra gente que isso é difícil e complicado. Não é difícil nem complicado. Só que não faz parte do nosso dia a dia porque a gente acabou deixando para trás esses fundamentos básicos. Exato. Oclusão é foda, oclusão é foda. Oclusão é foda, mas é perigoso. Então, o ideal, gente, seria a gente montar realmente todos os nossos pacientes, até o de dentística, em asa. Só que até uma pessoa aqui na live agora até comentou, isso encarece o nosso procedimento clínico, é óbvio que encarece, sim, né? Então, por isso que eu falo, quando a gente vai fazer dentística restauradora, se tiver um número muito grande de dentes a serem restaurados, eu acho que vale a pena, né, montar no asa,
porque você, principalmente incluindo muitos dentes, você pode programar melhor, né, as suas restaurações, tirando as interferências, né, de contatos prematuros, contatos em balanceio, checando, né, no articulador como que você vai determinar a guia de canino para te ajudar também a eliminar essas forças horizontais. E aí vale a pena. Mas o nosso dia a dia, muitas vezes, é fazer 1, 2 dentes. Então, a gente tem que aprender a visualizar também direto em boca para viabilizar o nosso procedimento. E aí eu falo, checar os contatos em máxima intercuspidação. O que é importante, gente, os nossos 2 lados, eles teriam que estar fechando simultaneamente. A gente diz que nós temos que ter contatos bilaterais simultâneos. Quando a gente tem um contato prematuro, acaba que esse contato pode realmente, né, causar interferência nos movimentos e causar, né, desvio mandibular. O ideal é que a gente tivesse também um número equilibrado de contatos. Esses contatos são bilaterais e equipotentes, teria a mesma potência. Vocês já repararam que tem paciente que tem contato grandão de um lado, às vezes contato mais suave de outro? Ou no mesmo dente, o dente que tem, por exemplo, tripoidismo, lá no fundo de fossa. Aí um contato está grande, um está médio e um está pequeno. Esses contatos não estão equipotentes, não estão com a mesma força, a mesma potência. O que a gente tem que determinar? A mesma potência para esses contatos. Então, às vezes, a gente tem que passar inicialmente por um ajuste oclusal seletivo e o estudo, né, principalmente da desoclusão, para ver se a gente não está tendo, né, contatos onde, no momento em que o canino tem que desocluir todos os dentes, a gente está tendo oclusão em alguns dentes, né? Exato. Pedra no sapato, basta uma pequena diferença, uma pedra no sapato mesmo. Então, contatos bilaterais, simultâneos e equipotentes, isso é uma das coisas que a gente tem que checar, mesmo que diretamente na boca do paciente. E guias anteriores, como a guia de canino e a guia incisiva, né, dos incisivos. Sim. Para os dentes anteriores, a gente tem 2 situações na dentística, né? São pacientes. A Lúcia, ia acabar de falar de você aqui, Lúcia. Como é que você tá? A Lúcia, vou cortar aqui só para contar dela. A Lúcia é dentista também, e eu ia contar do caso dela agora. Ela veio com uma sintomatologia nos molares. As restaurações não eram grandes, eram pequenas. Porém, olha que interessante, olha que eu verifiquei em máxima intercuspidação, o segundo molar dela inferior com muito contato, super forte. Primeiro molar deixaram em infraoclusão. E o terceiro molar dela também com o contato estava até que equilibrado. Só que nas guias de desoclusão, esse terceiro molar e o segundo estavam tomando pancadas no trabalho, no balanceio e na guia anterior também. Gente, olha que eu tirei o terceiro molar com uma oclusalzinha pequena em amálgama. Adivinha o que tinha dentro? Trinca. Óbvio, levando então, a sintomatologia... Ixi, oi? Deu uma travada aqui no seu áudio. Você estava me ouvindo? Eu tô. Vocês estão me ouvindo? Tá. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu só sei que a gente tá subindo um monte de coraçãozinho aqui na lateral. Carlos Jean, né, Carlos? Meu assessor, que ele assiste tudo. Daqui a pouco ele vai reclamar que eu tô com a unha vermelha, ele vai reclamar que eu tô de cabelo preso. Mas eu cheguei da clínica há pouco, não deu só que teve que passar um batonzinho. Tô de olheiro ainda pra live. Meu assessor fica ali, ó, só de olho em mim. Só de olho. Mas adorei esses coraçõezinhos subindo aí no cantinho, ó. E mais corações estão subindo, Paula. A Lúcia, você tá bem. Então, e aí o que acontece? Olha a importância dos contatos bem distribuídos, quer dizer, talvez o outro profissional que realizou essas restaurações não pensou em verificar isso, deixou um dente em infraoclusão, quer dizer, sobrecarregou o segundo. Esse segundo molar tem uma pequena trinca, mas o terceiro molar que estava em amálgama,
trincou mais. Então, isso é também uma situação muito comum no consultório. Muito comum de consultório. Muito. A gente precisa ficar muito atento a pacientes com restaurações em amálgama. Então, a gente tem uma abordagem muito diferente do que a gente aprendeu na faculdade, né? A gente só trocava se esse dente tivesse com algum sinal de infiltração, alguma trinca, alguma coisa nessa restauração. Hoje em dia, quando eu vejo pacientes que têm parafunção, que tem restaurações de amálgama classe 2, atletas, esportistas, precisa tirar, né? Precisa trocar, porque vai trincar. Interferências e muitas vezes o paciente não vai reabilitar, principalmente põe uma placa, né? Pelo menos. Uma placa. Né? Sim, pelo menos a placa ela vai te proteger durante essa parafunção. Porque, na verdade, em máxima intercuspidação, a gente toca muito pouco os nossos dentes, né? Mas a gente pode danificar muito se a gente tiver parafunção. Aí sim, as guias são a nossa proteção, que a gente vai conseguir dar para as nossas restaurações. São pacientes que, na realidade, a gente tem que reabilitar, né? Fazer todo um estudo em asa e reabilitar muitas vezes esse paciente. Tem paciente que não tem dinheiro, às vezes, para fazer uma reabilitação, então a gente procura tirar as interferências e colocar uma placa. Quando esse paciente devolve guia de canino, que eu acho que isso é um grande presente que a gente pode dar para os nossos pacientes, coloca a placa. Quando esse paciente tiver a possibilidade de reabilitar, a gente tem que reabilitar. Exato. Então, perguntando muito sobre placa. Acho que placa também seria assunto de uma outra live. Uma live, né? Exato. Placa é muito interessante mesmo. Tem muitas dúvidas. Placa. Eu falo assim, vocês têm que cuidar na hora de ajustar a placa, né? Porque vem do laboratório, mas você também tem que fazer o ajuste em boca, né? De realizar os contatos bilaterais equipotentes. Eu tenho visto, às vezes, até pessoas mostrando nas redes sociais placa com contato grandão, outro contato pequenininho, outro grandão, outro pequenininho, um lado mais forte, um lado mais fraco, né? A gente tem que lembrar que a placa tem que miorrelaxar, né? É um sistema que vai ativar toda a nossa autoproteção através de toda a cadeia neuroproprioceptiva. Então, para fazer a placa é importante uma boa moldagem, um bom registro, montagem com arco facial de preferência, tá? Se esse paciente já tem uma parafunção, se ele já está com a oclusão toda desbalanceada, com algum tipo de problema, eu costumo fazer a montagem em relação cêntrica, para a gente tentar colocar numa melhor posição. Exato, e aí depois a gente vai ajustando. Muscular, que a gente reduz essa força muscular, né? E tem que ser em asa, tem que ser com arco facial, gente. Porque o arco facial não dá uma montagem arbitrária. Cada um tem, o teu plano, sua relação da base do crânio com a maxila, que é diferente de um outro indivíduo. Se você manda só os modelos ou o molde para o laboratório ele vai fazer uma montagem arbitrária. Então, você tem que montar esse paciente com o arco facial para você ter uma montagem personalizada desse paciente. E assim realizar a placa. Não é só moldar, Outro dia eu recebi uma paciente que questionou meu valor de placa. Porque ela falou assim, mas doutora, como assim? Fulano faz por Só uma plaquinha. Eu fui em fulano faz por X. Eu falei assim, tá, mas fulano fez essa montagem desse aparato que eu coloquei em você, fulano, Ela falou assim, não, ela só fez um molde da minha boca. Aí eu, só fez um molde, Não achou registros em cêntrica, não fez o estudo desse paciente. Às vezes eu primeiro tiro interferências através de ajustes oclusais. Hoje a gente tem que entender que ajuste oclusal não é só desgastar esmalte. Às vezes é acréscimo e às vezes é decréscimo, Mas às vezes eu faço um estudo prévio antes da placa ainda, de tirar algumas interferências que esse paciente está tendo nos movimentos mandibulares, através de ajuste oclusal, ou seja, tem todo um estudo que envolve a placa, Então a gente tem que valorizar esse serviço, não é apenas como às vezes alguns colegas acabam vendendo, molda o paciente,
só mando o molde para o laboratório e falo pro protético, faça uma placa. Exato. Essa placa não está personalizada para esse paciente, né? Respondendo uma pergunta aqui que o pessoal escreveu, a placa precisa ser lisa, não pode ser dentada, porque senão vai travar a mandíbula. Eu gosto muito de placa com guias, tá? Principalmente a guia em canina, né? Guia canina. Guia canino. É isso? Guia canino. Tininha, agora você me deixou falando errado. Polêmica agora. Guia canino ou tá guia bom, canino? vocês estão entendendo. Guia canina. Ok, ela precisa ter a guia, tá? É super importante porque pensem que a placa... Então, o paciente não pode fazer a reabilitação. Você não pode deixar da melhor maneira possível. A placa vai restabelecer uma oclusão ideal para ele, com os contatos bem distribuídos e com as guias. Então, vai proteger esse paciente no momento que ele faz a parafunção e destrói tudo. Então, a placa precisa ser bem feita, não pode ser mole, não pode ser de silicone. A placa tem que ser rígida, porque te permite ajustar. É muito importante, assim, eu até brinco com o paciente, porque eles também me questionam sobre o valor. Eu falo, olha, eu não posso instalar essa placa e falar, tchau, usa aí, ó. Exato. Usa aí. Paciente de placa, você tem que chamar na semana seguinte, reavaliar os pontos de contato novamente. Às vezes eu tiro fotinho de celular, verifico como eu deixei os pontos de contato. Na outra semana, gente, esse paciente buscou uma nova percepção muscular. Então, os pontos acabam mudando tanto em equipotência, né, quanto às vezes até em localização. Você tem que reajustar esse paciente, até equilibrar esse paciente. Não é colocar placa e tchau, né? Você tem que acompanhar o paciente que você colocou placa. Isso, eu tenho uma conduta de fazer pelo menos 3 a 4 ajustes. Alguns pacientes vão mais. Eu só libero esse paciente quando eu percebo que no retorno os contatos estão equilibrados e eu não tive quase nenhum ajuste. Esse paciente está assintomático, ele está bem adaptado, e aí depois eu marco um retorno dali 6 meses, se ele estiver tudo bem, e depois, pelo menos uma vez por ano, esse paciente tem que retornar no consultório para a gente ver essa placa. Pelo menos uma vez por ano, né? A espessura, todo mundo perguntando, a espessura vai depender muito, mas em torno de 2 milímetros, 3. Quando a gente monta no articulador, é que a gente vai ter essa real visão de quanto que você vai colocar ali. 2, 3 milímetros é uma média, mas nem sempre é assim. Precisa montar realmente, tirar o arco. Às vezes, o que eu faço, Paula, quando eu percebo que tem cúspides, né, extruídas, principalmente bem posteriores, que vão fazer com que minha placa fique muito grossa e às vezes impede até um vedamento labial. Às vezes eu estudo a possibilidade de ajustar essas cúspides, né? São cúspides que geralmente, em movimentos mandibulares, elas estão rasgando a pista, né? Trombando o antagonista. Então, às vezes eu faço o ajuste dessas cúspides e aí já não me tira aquela possibilidade de placa muito grossa, né? Porque a gente também tem que pensar que o paciente tem que fechar a boca, senão a gente causa estiramento muscular. Sim, exatamente. Por isso que é muito variável. Então, 2, 3 milímetros, mas depende muito da oclusão do paciente. Então, precisa estudar antes. Perguntando sobre o curso Um Show de Resina, se ainda tem vaga. Camila, um abraço, tá? Eu sei que você está aí na live, que eu já vi você passar. Camila é a dentista que trabalha aqui com a gente também na nossa equipe. Sobre um show de resinas, é um curso de 6 dias, que eu e a Paula nós temos em São Paulo. E tem gente perguntando se tem vaga. Eu acho que a gente só está com 4 vagas, se eu não me engano, né, Paula? 4, 5 no máximo, tá? Eu acho que são só 4. Um curso que fecha, né? Fecha bem, porque realmente a gente passa 6 dias intensos, né? De estudo que vai desde adesão, adesividade, selamento dentinário, proteção pulpar, sistemas de cunhas e matrizes, classe 1, 2, 3, 4, 5, diastema, dente escurecido, pino, clareamento. Fala aí, Paula, eu nem lembro mais de tanta coisa. Oclusão. Oclusão, morfologia, cor. Isso, aula de cor, incrível. Ninguém mais erra cor.
É assim, esse curso normalmente a gente faz só 2 edições no ano. Esse ano, excepcionalmente, porque as 2 estavam lotadas, ficou muita gente de fora, a gente fez agora em setembro. A gente espremeu a agenda das 2, a gente conseguiu. Vai ser agora de 23 a 28. Quem quiser, manda direct pra gente que a gente passa as informações. Porque metade dessa turma, a gente geralmente faz 2 edições, esse ano uma sessão de 3 edições, porque metade da turma acabou formando por uma fila de espera, né? Como ficou muita gente de fora, a Ana Cláudia fez, né, Ana? Esteve na nossa última Ana Cláudia, turma. Odontologia em 6 dias. Odontologia, respira odontologia em 6 dias, né? A gente tem coisas desafiadoras que a gente coloca no curso, como dente escurecido, conoide, fraturas, para realmente vocês aprenderem a solucionar essas questões, né? Tanto funcionais quanto de estética no dia a dia clínico de vocês com resina. Eu tenho um laboratório próprio, meu marido é um excelente protético, faz as minhas próteses, só que eu também tenho muito paciente que não pode pagar uma cerâmica e dá para ganhar um din-din bom, né, resolvendo muitas situações com resina. As resinas hoje estão lindas, estão altamente miméticas, estão com composições físicas e químicas e mecânicas, né, maravilhosas. Então, a resina é um material muito bom a ser utilizado. Acaba que você economiza pelo fato de não ter que passar por um laboratório. Meu marido me mata quando eu falo isso, mas é uma verdade, né? Porque ele é protético. E então os nossos alunos, eles precisam aprender a trabalhar com qualidade com resina composta. Quero fazer de novo. Vou te trazer, Ana Cláudia, como monitora. Você vai nos ajudar lá. Vou botar você para ralar agora lá. Gente, não esquece de fazer um livro, Paula, não, pelo amor de Deus. Tem 3 anos que eu estou solicitando a Paula da gente criar esse livro, tá? Uma hora vai. O livro Show de Resinas. Sim. Na verdade, ele está quase pronto, né? Porque a gente tem uma apostila, né? O nosso curso, a lista de material é 0, vocês não precisam levar nada, nem motores, nem fotopolimerizadores, nada. E a Ana Cláudia está falando que passa pano no chão. Beleza. E é apostilado, a gente formou e a gente vem a cada módulo, a cada edição, a gente vem desenvolvendo e evoluindo a apostila, né? Que já vai virar um livro daqui a pouco. Porque a nossa apostila, ela só vai crescendo cada vez mais. É isso aí. É em São Paulo, gente. Tá, gente? Pertinho do aeroporto de Congonhas, acho que dá 10 minutinhos, né, Paula, lá do nosso muito espaço próximo. Que a gente faz em Moema. Curso, né? Fica em Moema. Eu vou... Estão todos convidados. Sim, todos convidados. Vai ser um prazer, é um curso intenso. É um curso que deixa a gente muito feliz, porque depois o feedback dos alunos é muito incrível, né? Todos... a gente tem aula de isolamento, esquecemos, né, de falar. Então, exato. todos... Cadê essa apostila? A apostila é para os alunos, um show. E é isso, gente. A oclusão na dentística nem sempre é fácil. Eu acho que, na verdade, ela é bem complicada, porque a maioria dos pacientes não pode reabilitar. Então, a gente precisa entender dessa distribuição dos pontos de contato para deixar pelo menos aquele dente ou o que a gente consegue fazer para esse paciente da melhor maneira possível, mais equilibrada possível. Então, é importante o estudo da morfologia, dos pontos de contato ideais que a gente tem nesse estudo e depois levar isso para o dia a dia. O que acontece muito também são pacientes com restaurações em amálgama, chapadas, e aí você vai trocar por resina. Isso exige um protocolo muito cuidadoso, muito, que a gente fala bastante durante o curso. E aí, nesse sentido, a dificuldade é grande, porque ele tinha contatos completamente fora da mesa oclusal, muitas vezes, que a Tininha foca bastante nisso no nosso curso, na aula dela. Então, é muito importante, não adianta a gente falar, desgasta aqui ou desgasta ali. A oclusão vai ficar mais fácil a partir do momento que vocês entendem essa distribuição de forças. Exato. E não é um bicho de 7 cabeças, Exato. É muito não tranquilo. É um bicho de 7 cabeças. O pessoal está perguntando, vem para não sei aonde, vem para Recife, vem para Salvador, vem para Paraíba.
Eu e a Paula, esse curso Um Show de Resinas, ele é exclusivo de São Paulo. Por quê, gente? Porque a gente conseguiu para vocês lista de material zero. E envolve muitas malas para a gente ter que viajar e deslocar esse curso para um outro lugar. Como são 6 dias muito intensos, realmente são muitos materiais, são muitas malas contendo muito material, e o que inviabiliza a gente deslocar esse curso para outra cidade. Então, ele só acontece mesmo em São Paulo, lá em Moema. Não tem jeito. Não tem jeito. Todo ano um monte de gente pede, pergunta, mas não dá. Para a gente conseguir que vocês não levem nada, esse curso tem que acontecer em São Paulo. É isso aí. Só uma dica final para eles, eu queria passar. Quanto tempo a gente tem aí, Paula? Não sei. Lê, quanto tempo a gente tem? 15 minutos. Então beleza. Então vamos falar de uma coisinha aqui sobre a oclusão lá na dentística, tá? Tininha, terminei de fazer minha restauração. O que eu devo fazer? Bom, você fez todo aquele estudo prévio que a gente explicou para vocês, de repente você já tirou algumas interferências, deu a guia de canino, que eu acho que merece, sua restauração merece ser protegida por essa guia, porque o canino é o dente que direciona as excursões mandibulares. Quando eu começo a fazer a guia de canino, imediatamente todos os dentes devem desocluir, inclusive a sua restauração, certo? E aí, você tem guia de canino? Eu tenho, porque o marido fez, tá? O marido fez que eu estava sem. Eu tenho. Como eu fiz, né, eu me reabilitei, utilizei a minha técnica MOF e fiz, né, eu sou produto do produto, eu fiz a reabilitação em mim, na realidade a doutora Elisa Corse, né, lá de Palmas. Nós planejamos o meu caso juntas, o meu marido que realizou as minhas cerâmicas, mas enfim, vamos pensar lá na dentística, tá? Guia de canino é um presente, né? Então, para até proteger a sua restauração e demais dentes de fraturas, movimentos, abifrações, etc., guia de canino. Terminei a minha restauração, Tininho, o que eu devo fazer? Eu geralmente começo a checar o contato com carbono mais grosso, de 200 micras, da marca Bausch, certo? Em máxima intercuspidação, batendo aquele tec-tec. E aí, eu removo contatos que são deletérios, contatos que não pertencem àquela posição, tá? Geralmente, a gente, na oclusal, nós temos que ter contatos em fundo de fossa. Antagonista, que minha bateria querendo sumir, mas calma aí, bateria. A cúspide do antagonista, você tem que planejar a posição da fossa que você vai realizar na sua restauração de acordo com a direção de uma cúspide de trabalho do antagonista. Então, pensa que essa cúspide piramidal vai cair lá no fundo da fossa que você vai determinar com a sua resina. Esse ponto da sua resina tem que ser um ponto mais profundo, né? Qual a profundidade ideal? O terço oclusal. Então, às vezes, a gente tem que desgastar um pouquinho mais para poder ter essa profundidade, porque se você não tirar no teu preparo, você vai ter que tirar na sua resina de qualquer jeito. Então, o dente não vai conseguir entrar dentro do fundo de fossa. Beleza. Tá ali o teu fundo de fossa, você programou essa região mais profunda, você levou os seus lóbulos para essa região a fim de obter o tripoidismo. Bateu o carbono em máxima intercuspidação, esse carbono mais grossinho, você vai tirar contatos que não pertencem ao fundo de fossa. Tira totalmente fora. E o tripoidismo, aquele contatinho de fundo de fossa, você vai aliviar esse contato. Esse contato ele tem que ser um pontinho muito pequeno, muito suave. Porque a gente, só de encostar nesse contatinho, a gente ativa todo o nosso sistema, né, que está lá já no nosso ligamento periodontal, neuroproprioceptivo, que informa o nosso cérebro que a gente tem que morder. Então, a gente não pode deixar esse contato forte. O contato tem que ser muito pequenininho. E, de preferência, os 3 o mesmo tamanho, para que eles tenham o quê? Equipotência. Aí, eu passo para o carbono de 40 micras ou 20, não lembro. Eu e a Paula, hoje, a gente estava em dúvida nisso. 20 ou 40, eu acho que eu passo para o de 20, Paula. Passo para o de 20... Oi, amor? 25? Nós já falou 25, eu acho que porque a gente, né, acaba que na rotina de comprar, a gente tem 60, tem 40, tem 20, tem 12. Mas eu já pego esse mais fininho. Pega um grosso e um fino. Um fino.
Eu checo novamente em máxima intercuspidação se por acaso os 3 contatos estão presentes ali, se eu não tenho mais nenhum outro contato que não pertença ao fundo de fossa, tá? E se tem os 3 contatos na mesma potência, senão eu dou mais uma suavizada. Aí eu começo a checar movimentos mandibulares, né? Faço lateralidade direita, faço lateralidade esquerda, né? Aquele arrastar que a gente pede, né, para o paciente fazer. Vamos arrastar para um lado, arrasta para o outro. O carbono vai desenhar um trajeto. Esse trajeto você tem que eliminar essa estradinha que vai se formar com o carbono, você tem que eliminar. Por quê? Porque se seu paciente tem a guia de canino, no momento que ele faz lateralidade para um lado, lateralidade para o outro, o dente ele tem que desocluir. Então, o que acontece? Esse trajeto é deletério. Queen, tem que ficar quieta um pouquinho aí. A minha cachorrinha latiu. Eu tenho visita, vou dar um jantar daqui a pouco. Minha mesa já está arrumada. Entenderam? Esse trajetinho tem que ser eliminado. Você tem que deixar o contatinho no fundo de fossa e eliminar esse trajeto. Por quê? O seu paciente está fazendo guia de canino, ele está ainda buscando desoclusão na tua restauração. Isso não é bem-vindo, isso tem que ser eliminado, porque isso gera forças nesse dente horizontais. E a gente tem que ter força o quê? Axial. A força, né, direcionada para o centro da raiz. Então aí eu elimino, tá? E o meu polimento vai deixar esse contato mais suave ainda, o que é ótimo, porque o nosso contato é muito, né, proprioceptivo. Então a gente tem que eliminar o contato grande, tem que deixar esse contato suave, ao máximo ali no fundo de fossa, né? A gente programa o contato para fundo de fossa e ponto final. Isso é um resumo, porque minha aula de oclusão, só de ajuste oclusal, que a gente dá lá no show de resinas, é uma aula de 2h30, né? E aqui a gente, infelizmente, não tem esse tempo todo. Entenderam? Que resina você indica para fazer guia de canino perdido? Olha, eu gosto de resinas que tem bastante dióxido de sílica na composição, que são resinas com boa resistência. Eu gosto de utilizar, às vezes, a Harmonize da Care. Eu e a Paula, a gente gosta bastante da Harmonize. A Empris Direct da Ivoclar. Tetric Niceran é quase um cerômero. É uma resina com uma resistência boa para guia de canino, tá? Então, tem várias resinas que hoje nós podemos utilizar para guia de canino. Paula, dá uma dica aí. Sim. Você sabe que eu postei um caso que eu fiz com o Spectra Smart. E é um caso... eu gosto bastante da Spectra Smart também, da Dentsply. Isso. Falando em resinas com um custo mais acessível, porque muita gente pergunta, né? Ok, eu sei que tem resinas que são mais caras, mas tem também resinas com excelente custo-benefício, a Spectra é uma delas. A Forma também é legal, a Hercolite Presses também é legal. Mas esse caso em especial com a Spectra Smart eu fiz, e era um caso muito peculiar, porque a paciente durante o dia ela fazia assim, ó, só para um lado, e aí ela desgastou só um canino, só um lateral e só um central. Todo esse lado estava completamente sofrendo esse processo. Não tinha condições financeiras para cerâmica. Eu fiz em resina, com placa, e tá lá. Ela voltou, essa resina manteve o brilho. Eu achei o polimento dela incrível. Eu já usei para fechar diastema. É uma resina muito mimética e de um custo baixo. E se provou resistente, porque essa paciente, ela voltava no consultório assim, Paula, eu tô trombando, eu vou tentar fazer, e agora eu trombo, meu Deus do céu, porque à noite ela estava protegida com a placa, mas de dia ela é professora, e ela tinha um hábito de bruxismo, tanto à noite como na vigília, como durante o dia, e resistiu. Legal. É uma resina também que eu achei que me surpreendeu bastante. Outro dia fazendo análise de cor com várias resinas que eu tenho, e a que melhor chegou próxima à cor para fechamento de diastema foi a Spectra, e também manteve polimento, e é uma resina com custo muito bom. Ela me surpreendeu bastante. A Spectra Smart da Dentsply.
Essa resina é uma resina que a gente recomenda também. Mas às vezes dente anterior envolve estética, né? Então a gente tem que realmente fazer uma pesquisa ali, não só da função, quanto do envolvimento estético, porque querendo ou não, o canino faz parte dos dentes anteriores, né? E às vezes devolver uma pontinha ali e ficar acinzentado, você usou uma resina que não é tão mimética, também não é legal. Exato. Mas hoje as resinas estão muito boas, né? Tem uma classificação grande de resinas boas aí no mercado. Tá até difícil de escolher. Exato. Paula, você vai deixar, eu acho que, não sei se foi a Alexandra que já deixou o contato aí para quem tiver interesse em fazer o show de resinas, né? Sim, que vai acontecer agora na última semana de setembro, estamos com poucas vagas. E todos serão bem-vindos. Esse é um dos temas que nós vamos abordar no nosso show. Tem muita coisa para falar e eu e a Paula, a cada edição a gente agrega mais coisas. Nesse a gente agregou clareamento e pinos, né? Porque sempre no final da aula a gente acabava dando. A gente acabava dando. Falou, então vamos organizar uma coisa. Eu vou falar de clareamento, a Paula vai falar de pinos. Pronto. A gente divide o cronograma bem certinho, nós duas. Pessoal, tá aí, ó. A Magnólia já fez, né, Magnólia? Vem fazer de novo, Magnólia. Nossa amiga cor de rosa. É verdade. Não esqueça a cor de rosa da Magnólia. Pessoal, o contato tá aqui, ó. Se vocês quiserem voltar, tá no dicasparadentistas.com.br, é só entrar lá. Ou também com a Luísa. Se alguém quiser falar diretamente com ela, manda um direct pra gente que a gente passa o contato. Pelo site está tudo explicadinho, ou pela Luísa, são as duas formas que a gente tem de informações para o curso. É o último do ano, a gente não tem data ainda para o próximo, preciso sentar com a Tininha. Não temos ainda, não a nossa agenda, data. A minha da Paula é complicada, mas... É bem complicada. Não tem data do próximo ainda. Mas é isso, eu vi que o pessoal falou por mais lives de oclusão, vamos marcar, né, Tininha? De repente, vamos marcar. Se a gente for falar de um tema mais complexo, eu sugiro a gente fazer uma sequência de lives, porque não dá, a oclusão é um tema realmente grande, tem que ser explicado por partes, né? Não dá para sair tentando fazer com que vocês em uma hora entendam todo o processo de reabilitação, né? Por onde começa, né? Então dá para a gente planejar sim, é um tema bem legal. Sim, a gente pode planejar, a gente aceita sugestões, podem mandar. Exato. E foi um prazer, eu sei que o tempo já está acabando. E obrigada, Tininha, mais uma vez. Ih, delícia! Obrigada, pessoal, pela presença aqui, plena terça-feira à noite. Eu sei que todo mundo trabalha, tem vida corrida. Espero que tenha ficado aí alguma dica importante para vocês no dia a dia clínico. Uhum. Comecem a observar a oclusão do paciente antes e depois me contem se deu menos ajuste, se vocês encontraram um monte de coisa que vocês não tinham o olho treinado para encontrar. Exato. Porque tem muita gente que fala, eu não consigo, talvez, fazer, sei lá, até ter um olhar para a reabilitação. Assim, vocês vão ter que ter, porque a reabilitação está aparecendo no seu consultório e vocês não estão identificando. Estão deixando de diagnosticar. Exato. Até precocemente, evitar problemas para esses pacientes precocemente. Né? Nossa função como dentistas é essa. Ter um olhar mais abrangente de tudo isso para poder também orientar esse paciente, talvez um tratamento que agora nesse momento é simples, só restabelecer uma guia de canino, muito diferente. Exato. Daqui 10 anos, ninguém diagnosticou isso, virou um problemão. Aí virou uma reabilitação muito cara, muito complicada para o paciente. Concordo. Né? Então é isso. Obrigada, Tininha. A gente que agradece, a gente se vê, né? A gente se vê bastante daqui a pouco. Exato. Gente, um abraço para todos vocês. Obrigada, Paula, pelo convite, né? Já é a nossa segunda live, a primeira foi sobre cor. E a gente também pode voltar a falar sobre cor, porque eu sei que tem muitas dúvidas ainda, né? Enfim, vocês podem ir deixando aí sugestões, que a gente tem ainda os encontros ainda para realizar. É isso aí. Beijo, gente. Boa noite para todos. Boa noite para todo mundo.